Oi, meus amigos do meu canal Marcelo de Borba Vieira, aqui do YouTube. Como prometido a vocês, então eu volto aqui para fazer mais um vídeo, uma palavra de edificação, uma palavra de fortalecimento para você. Mensagens, na maioria mensagens que eu já ministrei na igreja, já preguei nos domingos aqui na igreja. E eu quero trazer para você então, rapidamente, para a tua reflexão, para o teu crescimento espiritual. E a mensagem que eu tenho para hoje é a seguinte, ó: não desista, a luta ainda não acabou. E ela está baseada lá em Gálatas capítulo 3, versículos 1 a 7. Eu estarei lendo ela rapidamente para você e estarei em seguida dando os tópicos da mensagem para que você possa ter uma noção do que Deus tem para a tua vida. Ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? É só isto que quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito, ou pela fé naquilo que ouvistes? Sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando pela carne? Será que sofrestes tanto por nada? Se é que isso foi por nada. Aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será que o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? Assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Saiba então que os da fé é que são filhos de Abraão. Nesse texto, o apóstolo Paulo está orientando a igreja, está de uma certa forma até repreendendo a igreja da região da Galácia, porque havia alguém que estava pregando um evangelho lá distorcido, deturpado, e a igreja estava com muita facilidade abandonando o evangelho para aceitar esse evangelho místico, entre aspas, né? Um outro evangelho. Então o apóstolo Paulo, ele fala sobre o testemunho da vida dele e em seguida, no capítulo 3, ele traz uma palavra de ânimo para eles, na verdade uma repreensão, mas com ânimo, com motivação, uma exortação, para que eles não desistissem da caminhada no evangelho. Porque a luta ainda não havia acabado. Então eles deveriam voltar, se firmar novamente no evangelho. Então qual é a mensagem que Deus tem para nós aqui? Primeiro, quais são os motivos que levam uma pessoa a desistir de algo? Eles estavam desistindo do evangelho para aceitar outro evangelho. Segundo o texto aqui, um dos motivos seria a insensatez. Eles não estavam pensando direito, eles não estavam avaliando o que estava acontecendo, que mensagem estava sendo anunciada para eles. O segundo motivo seriam as más influências. Essas pessoas que estavam anunciando para eles esse evangelho diferente, estavam influenciando eles para o mal, na verdade. Estavam afastando eles da verdadeira fé, da verdadeira graça de Deus. O terceiro motivo eram as incertezas, as dúvidas que eles tinham, né, com relação a isso, tanto é que estava permitindo que eles se desviassem do verdadeiro evangelho. E um quarto motivo seriam as ofertas indecentes, né, uma oferta que não deveria ter sido feita e foi feita, e eles aceitaram, não raciocinaram sobre isso. Para tanto, é preciso lutar até o fim, senão a gente não alcança a vitória. Então, como a gente deve entrar nessa batalha? Para não desistir, para não jogar a toalha. O texto também nos ensina, do versículo 2 ao 5, que nós devemos avaliar as circunstâncias. No versículo 3, ele nos ensina que nós devemos ter bom senso, né? Avaliar as circunstâncias, mas com um pensamento correto sobre aquilo ali, não aceitar tudo com um pensamento incorreto. Avaliar com coisa racional, com uma coisa coerente, uma coisa que vai realmente edificar. Do versículo 3 ao 4, ele nos ensina ali também a reconhecermos as nossas falhas, aonde nós estamos falhando. Por que aquela mensagem deturpada, distorcida, chegou até eles? Por que eles aceitaram aquilo? Então nós temos que reconhecer que nós também falhamos quando nós estamos a ponto de desistir. No versículo 4 e 5, também nos ensina a valorizar os dias maus, porque são nos dias maus que nós mais aprendemos as lições mais preciosas da vida. Então no momento da dificuldade, no momento da luta, é ali que a gente deve avaliar nossa vida, ter um bom senso, tá certo? E poder reconhecer um aprendizado em cima daquilo ali. Então não esqueça que você pode aprender em cima das dificuldades também. E quando é que vem a vitória então? A vitória ela vem lá no versículo 6 e 7, quando nós olhamos para quem como exemplo? Para os vencedores, para aqueles que já conquistaram algo, para aqueles que têm
ralado, que tem buscado, que tem estabelecido um alvo na sua vida, esses têm alcançado o sucesso, têm alcançado a vitória. Então você pode alcançar a vitória também se você olhar para eles e ter eles como exemplo. Nos versículos 6, 7 e 11, também nos ensina que nós devemos confiar na justiça de Deus. Então, como um bom cristão, não adianta somente a gente lutar com a força do nosso braço, se nós não buscarmos a direção de Deus, se nós não confiarmos na atuação de Deus. É Ele quem nos dá a vitória. É Ele quem nos direciona. É Ele quem pode nos apontar o caminho para que a gente possa, então, ser vitorioso em qualquer área da nossa vida. E por último, versículos 6 e 7. Exercite a sua fé. O que é a fé? A fé é a prova das coisas que não se pode ver, né? E a convicção daquilo que a gente está esperando. Então você deve fundamentar a tua vida toda na fé em Cristo, unicamente em Cristo. Então busque a direção de Deus, seja sensato nas suas decisões, avalie as informações que você tem recebido e não desista, não joga a toalha, porque Deus tem vitória para a tua vida, se assim você buscar em Deus. Deus abençoe, até a próxima.